Oi turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa videoaula parte 2, referente à aula, de compostos representativos do carbono. Já vimos na primeira parte o porquê essa organização dos compostos orgânicos ela é tão importante, baseada aí na grande quantidade de compostos orgânicos conhecidos, e também porque a gente vai observar que essa organização dos compostos orgânicos em funções orgânicas, em famílias, garante, aí uma melhor organização e até mesmo a identificação de que estes compostos apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes, que são, provenientes aí desse grupo funcional que é o grupo de átomos ou átomo, que caracteriza que aquele composto pertence àquela função orgânica. Então, na primeira parte, da nossa videoaula, nós vimos as primeiras famílias, na realidade são subfamílias, que todas pertencem à grande família, que é a família dos hidrocarbonetos, que são aqueles compostos orgânicos que apresentam na sua estrutura, apenas átomos de carbono e hidrogênio. E aí esses hidrocarbonetos eles são classificados, em alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, a gente tem o dieno, a gente tem o poligênios, A gente também tem alcenos de cadeia fechada, os cicloalcenos ou ciclenos, Então existe aí essa subclassificação. A diferença básica entre elas vai estar na presença ou não de ligações múltiplas, A gente viu que os alcanos apresentam ligações simples e os alcenos, e dienos e polidienos vão apresentar ali uma, duas, três ou mais ligações duplas, e que os alcinos vão apresentar uma ligação tripla, tá certo? Vimos que os cicloalcanos são de cadeia fechada. Então, agora, para a gente retomar o conteúdo e poder finalizar esse conteúdo, a gente volta a falar das funções orgânicas. A gente começa então falando dos aletos de alquila, tá certo? Nesse caso, o carbono forma compostos estáveis com átomos de flúor, cloro, bromo e iodo, que são ali os halogenetos, que são os elementos que estão na penúltima coluna da tabela periódica. E quando eu falo penúltima, fazendo uma leitura da esquerda para a direita, tá certo? A gente pode também chamar essa família também de haloalcanos. Um ponto importante aqui que você precisa prestar atenção. Eu já saí da grande família dos hidrocarbonetos. Lembre que os hidrocarbonetos só apresentam átomos de carbono e hidrogênio. Aqui no aleto de alquila, a gente já vai ter um átomo que pode ser de flúor, de cloro, de bromo ou de iodo. Então, eu não estou mais trabalhando com um hidrocarboneto, tá? Então, esses aletos de alquila, eles podem ser classificados também como primário, secundário ou terciário. E essa classificação, ela vai ser muito semelhante a como nós classificamos os átomos de hidrogênio, Essa classificação é baseada ao tipo de átomo de carbono ao qual aquele halogeneto está ligado. Então, se eu tenho, por exemplo, um halogeneto, que está bem aqui, ligado a um carbono primário, esse halogeneto, esse aleto de alquila, que é a classificação a qual pertence o composto, é um aleto de alquila ou haloalcano primário. Se o meu halogeneto, que aí quando eu coloco esse X, é porque pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Quando ele está ligado a um carbono secundário, esse aleto de alquila ele é secundário. E quando o meu halogeneto, que pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, estiver ligado
a um átomo de carbono terciário, o meu haleto de alquila também é terciário. Bom, na natureza, né, são os raros os compostos com ligações carbono-halogênio, tá certo? Então, eles não têm uma ampla ocorrência. Destaco aqui, né, a tiroxina. Observem aqui, por exemplo, átomo de iodo, ó, ligados aqui à cadeia carbônica. Tá bem? Não me interessa a cadeia carbônica, me interessa eu ter um halogeneto ligado a um carbono. Né? Então, eu tenho aí um exemplo de um composto que, visivelmente, ele é formado por vários outros grupos funcionais e eu consigo identificar aí o haleto de alquila, tá certo? E essa fórmula, esse desenho estrutural é da tiroxina, que é um hormônio secretado pela tireoide, derivado do aminoácido tirosina, que controla o desenvolvimento das mitocôndrias e tem efeito sobre o crescimento glandular, tá certo? Aqui vale também uma observação, né, de que nos sais, né, no pacote de sal que nós compramos para utilizar na nossa casa, é adicionado geralmente iodato de potássio. E qual é o objetivo dessa adição? Né? É justamente suprir a quantidade de iodo necessário para a biossíntese da tiroxina. Né? Então eu preciso que o meu corpo produza tiroxina e caso ele tenha uma deficiência, né, devido aí a alguma má formação, mau funcionamento da glândula tireoide, né, então a gente fornece ao corpo o iodo através do sal. Uma família também muito importante, né, uma função orgânica muito importante, é a função álcool. Nessa função, a gente vai ter essa característica, que é uma hidroxila, né? Então aqui é hidroxila, esse agrupamento, oxigênio ligado a um hidrogênio, tá certo? Ligado a um carbono saturado. A gente diz que esse carbono saturado, ele é um carbono do tipo sp3, tá? Então, se a hidroxila estiver ligado diretamente a um carbono saturado ou carbono sp3, eu estou diante de um composto da função álcool. Coloco aqui abaixo para vocês, né, o grupo hidroxila, tá certo? E quando essa hidroxila ela está como um radical, mas esse ponto aí é mais importante quando a gente está trabalhando com nomenclatura, tá? Então, a hidroxila, quando a gente se refere como um radical, como uma ramificação, ela recebe o nome de hidrox. Vou colocar aqui para vocês, né, que o etanol ele é o álcool mais importante, tá certo? E que apresenta diferentes finalidades para o homem, né? Então ele é utilizado, por exemplo, como combustível, ele também é utilizado na adição de bebidas, ele é também utilizado, né, como ali uma desinfecção das mãos, né? E nos últimos meses a gente tem falado muito sobre álcool em gel, né? Então ali eu tenho etanol numa determinada concentração, tá certo? E aqui eu coloco alguns exemplos, né, bem importantes da utilização do etanol, né, ou álcool etílico, como é o seu nome usual. Bom, esses álcools eles também podem ser classificados em primário, secundário e terciário. E essa classificação ela vai depender do número de átomos de carbonos ligados ao carbono que está carregando a hidroxila. Ou seja, uma classificação também muito próxima ao que nós vimos para o hidrogênio, quando a gente quer classificá-lo como primário, secundário ou terciário, e também para os halogenetos. Então, como a gente já viu, agora se torna mais simples, né? Então, vejam lá. Aqui eu tenho a hidroxila. Esse é o carbono que carrega a hidroxila. E ele é um carbono que está ligado diretamente a somente um radical, a um carbono, né? Então, álcool primário. Já aqui a hidroxila está ligado a este carbono diretamente, que está ligado a dois carbonos. Lembrem que esse R é uma simplificação para
cadeia, né, cadeia carbônica, né, quando a gente não precisa saber o resto. Então a gente coloca ali uma simplificação só para identificar que tem uma cadeia carbônica que pode ser composta por um carbono ou mais, tá certo? Então, o carbono que carrega a hidroxila está ligado a pelo menos a dois carbonos, então álcool secundário. Aqui, a hidroxila, é importante identificar, ligada a este carbono, que está ligado diretamente a três carbonos, então álcool terciário. Observem nesses três exemplos que o carbono a qual cada uma das hidroxilas está ligado é um carbono saturado, é um carbono que está fazendo somente ligações simples. Por isso, nós dizemos que ele é um carbono que tem hibridização sp3, tá bem? Então, o grupo funcional do álcool é o grupo hidroxila, né, que está ligado a um carbono tetraédrico, um carbono ligado a 4 átomos de carbono. E aí você pode se perguntar, mas professor, e se esse carbono estiver fazendo uma dupla ligação ou uma tripla ligação? Aí no caso, eu não posso mais considerar que aquele grupo funcional representa o álcool. Ele já vai ser, né, uma outra função. Né? Vocês poderiam até se perguntar, professor, e se fosse isso daqui? Esse carbono faz uma dupla, e esse carbono aqui, por exemplo, está desse jeito, né? Hidroxila. Eu vou colocar aqui que não me interessa. Quem é aqui que são gigantes? E bem aqui eu tenho uma hidroxila. Seria álcool? Sim, porque a hidroxila está ligada diretamente a este carbono. E ele é um carbono saturado. É um carbono do tipo sp3. Ela não está ligada a este carbono aqui, que é um carbono sp2, né? Então, aqui continua sendo a função álcool. Uma outra função é a função éter, né? Então, a característica dessa função orgânica é apresentar o grupo funcional com um átomo de oxigênio, tá? Classificado como heteroátomo. Eu digo que ele recebe, né? Eu digo não, na verdade, as normas, né, da química dizem que ele é um heteroátomo porque ele se encontra entre radicais carbonos. Então eu teria uma sequência que deveria ser uma sequência de carbonos. E aí é como se eu tivesse tirado um e tivesse colocado um oxigênio ali, né? Então, sempre que eu tenho esta configuração, eu tenho um caso de um grupo funcional que representa a função orgânica éter, tá? O composto mais conhecido é o éter etílico, que é utilizado como solvente, né, e que até a década de 1950 era utilizado como anestésico pela baixa toxidez e pelo seu efeito entorpecente, né? Geralmente aparece nos filmes, né, aquele vilão chegando com um pano, né, aparentemente molhado, aí pega a vítima de surpresa e coloca ali, né, tampando a boca dela, e ela, socorro, socorro, e desmaia. Né? Então, o éter, ele tem essa característica, né, de provocar, né, o desmaio devido o seu efeito entorpecente, tá? Então, atualmente não é mais utilizado porque ele acaba provocando náuseas. Vejam aqui o éter etílico, tá? Então, eu tenho aqui, vejam lá, carbono, né? Carbono, vocês já estão acostumados com a essas representações, né? Então aqui eu sei que eu tenho um carbono, tá ok? E um carbono. Então eu tenho um oxigênio atuando como um heteroátomo entre dois carbonos, e lógico, então, que eu tenho um composto da função éter. As aminas e compostos que também são nitrogenados. Eu fiz essa, né, divisão aqui, por quê? Porque as aminas, elas é a primeira função que nós vamos estudar que vão apresentar o nitrogênio. Vejam que os aletos de alquila não têm nitrogênio, álcool, éter não tem nitrogênio, né? Então a gente consegue,
né, no momento de precisar fazer uma classificação, a gente consegue ali, né, perceber, poxa, se eu não tenho oxigênio, é impossível eu de repente querer classificar como um composto da função álcool, da função éter, porque são funções que têm que apresentar o oxigênio. Eu posso não saber como é que esse oxigênio tem que estar, por exemplo, para ser um da função álcool. Mas se não tiver oxigênio, não tem como ser da função álcool, da função éter. Mais para frente vocês vão ver que não pode ser ácido carboxílico e assim vai. Então prestem atenção que vão existir funções orgânicas que apresentam oxigênio e vão existir funções orgânicas que não apresentam oxigênio, apresentam nitrogênio ou apresentam algum halogeneto. E com isso vocês conseguem, né, fazer, né, uma eliminação. Ó, isso daqui eu tenho certeza que não é. Então a característica do grupo, né, é justamente apresentar um átomo de nitrogênio ligado a grupos alquilas, tá? A radicais carbônicos ou hidrogênio por ligações simples. As aminas, né, elas podem ser classificadas conforme o grau de substituição do nitrogênio. Então a amina, pessoal, ela vai ser derivada, eu vou usar aqui esse nitrogênio, tá? Que eu já desenhei. A amina, ela é derivada da amônia, tá? Então a amônia é isso daqui. Nitrogênio ligado a três átomos de o nitrogênio ligado a três átomos de hidrogênio, tá certo? Então, a amina, ela vai ser derivada a partir do momento em que eu tiro um hidrogênio e coloco um radical carbônico, né? Pode ser um carbono ou pode ser 10 carbonos. Então, a partir desse momento, eu deixo de ter amônia, que é um composto inorgânico, e passo a ter um composto orgânico, tá? Tiro um hidrogênio e coloco ali pelo menos um carbono, tá certo? Então, vejam que eu posso fazer a retirada de outro hidrogênio e substituir por um outro radical carbônico, e a mesma coisa com esse outro hidrogênio aqui, né? Então, eu posso classificar essas aminas em primária, secundária e terciária. Vejam que a amina primária ela só tem um carbono ligado diretamente ao nitrogênio. Pessoal, eu vou colocar aqui para vocês uma situação. Olha lá. Vejam que ligado diretamente ao nitrogênio, eu só tenho um carbono. Ah, professor, mas esse segundo aqui, ele não está ligado diretamente ao nitrogênio. Ele está ligado a este carbono, que está ligado a este carbono. Aí a gente volta a olhar aqui para cima. Eu continuo tendo dois hidrogênios. Eu só fiz a retirada de um hidrogênio e substituí por um radical com dois carbonos. Ou poderia dizer com três, ou poderia dizer com quatro. Mas, necessariamente, eu continuo tendo apenas um carbono ligado diretamente ao nitrogênio. Então, neste caso, eu tenho uma amina primária, tá? Sendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil átomos de carbono. Só tenho um deles ligado diretamente ao nitrogênio, amina primária. A coisa muda quando, tá? Aí eu vou pegar aqui, a borracha, eu vou tirar um outro hidrogênio e agora eu vou colocar um outro carbono. Opa! Agora, ligado diretamente a este nitrogênio, eu tenho dois átomos de carbono e somente um hidrogênio. Então, eu tenho uma amina secundária. E a mesma coisa aqui, pessoal, poderia ser 2, 3, 4, 10, 1 milhão de átomos de carbono. Eu olho para o nitrogênio, eu vejo quantos átomos de carbono eu tenho ligado diretamente a ele. Apenas dois. Então, uma amina secundária. E, por fim, eu tenho a amina terciária, que é quando eu substituo, né, todos os átomos de hidrogênio por carbono. E aí eu passo a ter
3 átomos de carbono ligados diretamente ao nitrogênio, uma amina terciária, tá? Então, por causa da ampla distribuição das aminas nos sistemas biológicos, o nitrogênio corresponde ao quarto elemento mais abundante encontrado nos compostos orgânicos. A gente vai observar aí muitos compostos contendo esse nitrogênio, tá certo? Bom, aminas de baixa massa molecular apresentam um odor característico de peixe, aqui eu coloco para vocês, né, que o aroma do peixe podre, ele se deve à amina, tá, denominada trimetilamina. Daí que geralmente, por exemplo, para diminuir o aroma, é possível adicionar limão, que neutraliza essa amina, tá certo? Lembrando que o limão tem o ácido cítrico, né? E a amina, vocês vão ver lá para frente, que ela tem a composição, ela tem a característica básica. Então ocorre uma reação ácido-base de neutralização, né? Então a gente adiciona o limão, que neutraliza a amina presente através do ácido cítrico, resultando em uma reação ácido-base, formando o citrato de trimetilamônio, o que não resolve a contaminação bacteriana, né, mas pelo menos elimina o odor do peixe. E aqui eu também tenho duas aminas que são comuns, né, que é a cadaverina e a putrescina, tá certo? A cadaverina, ela é o cheiro, né, que a gente sente, por exemplo, do peixe morto, e a putrescina é o cheiro, é o que dá o cheiro, né, de carne podre. As duas são aminas, né? Cadaverina e putrescina são os seus nomes usuais, né? Quando eu digo nome usual, é o seu nome comum como se fosse um apelido, tá? Mas o nome, por exemplo, da cadaverina, o seu nome oficial pela IUPAC é 1,4-butano-diamina e a da putrescina 1,5-pentano-diamina. Aqui uma outra informação importante, né, é que as aminas apresentam, né, as características básicas, isso porque quando elas reagem com o hidrogênio ácido, que é o íon H+, certo? Formam sais de amônio, que em meio básico, né, quando eu tenho um pH acima de 10, voltam a ser aminas. Então aqui eu coloquei para vocês, né, a reação de uma amina qualquer com o hidrogênio ácido produzindo esse sal de amônio, tá? Vale destacar que esses sais eles são estáveis e podem ser isolados. Uma outra informação importante é que fármacos com grupos aminas são comercializados justamente na forma de sais, porque são mais solúveis em água, né, não apresentam um cheiro forte das aminas e não sofrem com a oxidação da amina, né, que pode de repente produzir o N-óxido, que é um composto tóxico derivado aí, né, dessa reação inversa da amina e que pode levar a escurecimento do material. É que eu coloco, mostro para vocês, né, esse sal de amônio, né, que é produzido, tá certo? E que é bastante utilizado. Aqui, pessoal, neste item, eu vou falar do benzeno e derivados, e aí vale destacar um ponto. O benzeno, né, ou compostos aromáticos, né, que a gente pode dizer que o benzeno e seus derivados são todos, na realidade, compostos aromáticos, eles pertencem à família do hidrocarbonetos, aquela primeira família que nós estudamos, tá? Eu não coloquei ele aqui, eu não coloquei ele lá, porque eu posso também ter uma outra família que não vai ser dos hidrocarbonetos, que eu vou ter também anéis aromáticos. Então eu preferi fazer essa separação. Mas vale destacar que quando eu tenho apenas anéis aromáticos, tá bem? E consecutivamente apenas átomos de carbono e hidrogênio, eu tenho um composto aromático, tá certo? Que pertence à grande família dos hidrocarbonetos, tá? Então, o benzeno,
né, que é o principal representante desses compostos aromáticos. Ele é um líquido insolúvel em água e é o hidrocarboneto mais simples. A fórmula desse hidrocarboneto está aqui representada, C6H6, 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Esse composto, né, esse anel aromático, ele vai apresentar 3 ligações duplas alternadas em um anel de 6 membros. Já conversamos sobre eles. Vou começar aqui falando sobre essas duas estruturas centrais. Elas são as formas ressonantes, vejam aqui a seta de ressonância, tá? Então, elas são as duas formas ressonantes para representar o benzeno. Observem o deslocamento da ligação dupla, né? Eu vou colocar aqui só para vocês observarem esse deslocamento, mas ele vai ocorrer entre todos os átomos de carbono, tá certo? Por isso que eu preciso desenhar as duas formas de ressonância para poder chegar aproximadamente o que seria a representação real do benzeno. Para esse caso, eu consigo desenhar uma única estrutura, que é essa aqui que também já foi apresentada para vocês, que é aquela que tem essa que tem um círculo central, né? Então esse círculo, se a gente olhar aqui para essa primeira, representa justamente as ligações duplas, né, se deslocalizando entre os átomos de carbono, tá bem? A estabilidade, então, desse benzeno explica a presença do anel aromático em várias outras moléculas. E aí, destaco, então, né, que a maioria dos compostos aromáticos vão receber esse nome por um motivo. O motivo é que os compostos aromáticos possuem um odor agradável, né? Destaco que alguns são inodoros e outros, né, mais uma pequena quantidade vai apresentar um odor que já é desagradável. Então, hoje, a definição mais atual de composto aromático é que é aquele composto, é todo aquele composto que apresenta um ou mais anéis benzênicos. E o que é esse anel benzênico? São esses aqui, que eu posso estar representado tanto deste jeito, né? E geralmente quando a gente vai desenhar numa fórmula, a gente escolhe apenas uma delas, tá? Se eu estiver falando de ressonância, você precisa desenhar as duas. Mas geralmente quando eu desenho uma fórmula química maior, né, eu preciso colocar ali um anel aromático, eu geralmente coloco uma das duas, ou eu coloco essa única fórmula aqui, tá bem? Então não se preocupem se de repente vocês verem somente uma. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, então vejam aqui que para esse composto, né, aqui eu só desenhei uma fórmula, mas isso não tem problema. Não é porque a outra não seja válida, é mais por uma questão didática de economia de tempo, de espaço, de não ter confusão, tá certo? Mas eu também poderia ter desenhado o círculo sem as ligações duplas, tá ok? Então, areno é o termo que também é utilizado para descrever os hidrocarbonetos aromáticos, os compostos aromáticos, então eles também são chamados por esse nome, tá? E o grupo arila é o grupo derivado, né, quando eu retiro um hidrogênio justamente de um composto aromático, né? Então, quando esse composto aromático ele é classificado como uma ramificação, essa ramificação recebe o nome de fenil. Aqui é uma outra ramificação, tá? Tudo isso aqui é uma única ramificação. Vejam aqui o ponto de ligação, né? A cadeia carbônica, né? Então a cadeia carbônica vai estar aqui. Então esse radical se chama benzil. É só mesmo a título de conhecimento, tá certo? Alguns derivados do benzeno, eles servem também como ponto de partida para diversos outros produtos de importância industrial, como corantes, medicamentos, vernizes, resinas, etc. Tá? E aqui eu coloco para vocês, né, vários exemplos de compostos aromáticos. Então, olha lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês o tolueno, o fenol, a anilina,
né, observem aqui que eu sempre vou ter o composto aromático, tá certo? E vou ter aqui, né, um grupo ligado a ele, né? Todos esses nomes que estão aparecendo aqui embaixo são os nomes usuais, tá bem? Vejam lá. Sempre eu tenho um, né? Poderiam ser mais anéis aromáticos. Existem compostos aromáticos policíclicos, que é quando ele tem mais de um anel aromático, dois, três ou quatro. Por enquanto, eu só estou mostrando para vocês exemplos simples, com apenas um anel aromático, tá? E lembrem também, pessoal, que essa aromaticidade, ela vai ocorrer quando eu tenho um anel, tá certo? Um composto fechado com 6 átomos de carbono. Nem 5, nem 4, nem 3, nem 7, nem 8, nem 10. 6 átomos de carbonos. E aí eu chego a um ponto interessante, que é uma outra família que a gente precisa prestar muita atenção para não confundir com o anel aromático, com os compostos aromáticos, que é o fenol. Isso porque o fenol ele também vai ter o anel aromático. Só que qual é a diferença? É que ele não vai ser um hidrocarboneto, tá? Ele vai ter uma hidroxila ligada ao anel aromático, ligada diretamente ao anel aromático. Então vejam lá, o grupo fenol, né, é um grupo, é quando eu tenho o grupo hidroxila ligado ao anel benzênico, né? Então esse fenol está aqui representado, é o exemplo mais simples que eu tenho dessa família. Ele é encontrado no alcatrão de hulha, que é um produto do processamento do carvão. O fenol é um produto bastante tóxico, tá? E a gente precisa ter bastante cuidado quando manipular, porque ele é cancerígeno, né? Os fenóis, então, são muito comuns serem encontrados na natureza, e aí aqui a gente começa a ver, né, fórmulas mais estruturadas apresentando um anel aromático, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse aqui a hidroxila, né, se ele não tivesse, seria um composto aromático. Se aqui também não tivesse, seria um composto aromático. A mesma coisa aqui. Se eu não tivesse, seriam todos compostos aromáticos e hidrocarbonetos. Entretanto, como eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a um carbono do anel aromático, eu tenho todos compostos fenólicos, compostos que pertencem à função química fenol. Aqui eu tenho o timol e a vanilina, que são importantes constituintes das vagens de tomilho, o timol, baunilha, né, a vanilina. E aqui eu tenho o uruxiol, né, que é o principal constituinte do óleo irritante da era venenosa e pode causar uma grande dermatite de contato com indivíduos sensíveis. Tá bem? Tá bem? E aí eu mostro para vocês agora os compostos heterocíclicos. A gente já usou, né, esse prefixo, né, heteroátomo quando nós vimos lá o éter, que é quando eu tenho um átomo de oxigênio, né, ali dentro da cadeia carbônica, né, ele está ligado entre dois átomos de carbonos. E aqui eu tenho os chamados heterocíclicos justamente porque eu tenho a presença de um composto, de um átomo diferente do átomo de carbono dentro de uma cadeia fechada, né? Então são moléculas orgânicas com um átomo diferente de carbono dentro de um ciclo, por isso heterocíclico, né? Vale destacar então que o heteroátomo é um átomo sempre diferente do átomo de carbono. E aí, pessoal, a presença desse heteroátomo na estrutura aumenta a solubilidade em água pela formação de ligações de hidrogênio. E isso é muito importante porque na nossa aula de número 3 nós vamos falar sobre as propriedades físicas e químicas, né, sobre solubilidade dos compostos orgânicos, e a gente vai poder observar como a diferença de um átomo diferente de carbono e hidrogênio, né, na estrutura, né, traz ganhos significativos de polaridade ao composto orgânico, e isso influenciando diretamente na solubilidade. Mas essa é uma conversa que a gente vai ter só
na aula 3, tá? E também a presença desse heteroátomo comunica propriedades ácidas ou básicas ao composto. Aqui eu tenho exemplos de heterocíclicos, né? Então vejam aqui a piperidina, a teta-hidroxifurano, né? Se vocês observarem, aqui eu tenho uma amina cíclica, tá? Vejam que é um nitrogênio ligado a um carbono, a outro carbono e a um hidrogênio. Então é uma amina secundária, tá? Cíclica. Aqui eu tenho um composto da função éter. É um átomo de oxigênio ligado entre dois carbonos. A mesma coisa aqui. E aqui, pessoal, eu tenho um enxofre ligados a dois carbonos, né? Se a gente relembrar bem, a gente também vai ter um nome para essa função, sulfeto, sulfeto cíclico, tá? E aí eu tenho os epóxidos, né? Aqui, pessoal, eu só deixando mais claro para vocês, aqui eu estou mostrando para vocês casos de funções orgânicas, tá certo? Que nós já vimos, como as aminas, o éter, vimos o sulfeto, só que agora que numa condição cíclica. Eles continuam sendo, tá certo? A função que nós conhecemos, só que são compostos heterocíclicos, né? Elas ocorrem numa cadeia fechada e não numa cadeia aberta. Mas eu não vou classificar, por exemplo, o tetrahidroxifurano é um composto heterocíclico. Não, ele é um éter de cadeia fechada. A piperidina é uma amina de cadeia fechada. E aí eu tenho os epóxidos, né, que são esses compostos heterocíclicos mais importantes. São éteres, né? Então o que são os epóxidos? São éteres cíclicos com 3 membros e são bastante reativos, justamente devido à instabilidade do anel. Isso porque, vamos ver aqui um exemplo, tá? Ele está bem aqui. Isso aqui é um epóxido, tá? Que é justamente um éter cíclico em uma cadeia fechada com 3 átomos, tá bem? Então, são 3 átomos, oxigênio, carbono, carbono, uma cadeia cíclica triangular, tá certo? É um éter porque está entre 2 átomos de carbono, só que eu posso subclassificar esse éter sendo como um epóxido, tá? Qual é a diferença? É que ele é muito reativo justamente devido à estabilidade. Esse fechamento da cadeia uma cadeia tão pequena garante uma estabilidade muito grande, justamente devido a esse ângulo de ligação aqui. É como se ele estivesse forçando uma aproximação além do que esses átomos poderiam se forçar, tá? Esses epóxidos eles são muito utilizados nos chamados adesivos epóxi, tá? Esses adesivos eles contêm epóxidos que formam, né, uma intrincada rede de ligações entre as superfícies de contato, né? Eles causam aí uma ligação muito forte. Então, quando a gente quer colar algo de forma muito firme, né, a gente trabalha com esses produtos e a gente precisa ter muito cuidado, porque são tóxicos e também porque eles têm um forte poder, né, aí de cola. Coloquei aqui na parte inferior o exemplo do óxido de etileno, tá? Que ele é usado na indústria farmacêutica, na limpeza de material, por ser um agente bactericida oxidante que não deixa resíduo. Temos também compostos heterocíclicos aromáticos que vão conter, né, átomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre na sua estrutura, né? Então vejam aqui, né, compostos que têm uma aromaticidade, são casos especiais de aromaticidade, tá certo? Só que vejam que eu não tenho apenas átomos de carbono, eu posso ter átomos de nitrogênio, posso ter átomo de oxigênio e posso ter átomo de enxofre. Ok? Então aqui eu destaco, né, que a piridina é análoga ao benzeno, possui 6 elétrons π, tá? Que são os elétrons da dupla ligação, aqui deslocalizados. E aqui eu tenho o imidazol, o pirol,
o furano e o tiofeno. Nesse caso aqui, os elétrons isolados do nitrogênio, oxigênio e enxofre também fazem parte do sistema π, né? Então aqui o nitrogênio ele tem um par de elétrons não isolados. A mesma coisa esse átomo de nitrogênio, a mesma coisa esse átomo de oxigênio aqui, e a mesma coisa esse átomo de enxofre. Então, por eles terem, né, esse par de elétrons isolados, ele entra no sistema ali da cadeia fechada, gerando essa aromatização. São casos, como eu falei, especiais para vocês, de moléculas que não possuem, né, as condições dos compostos aromáticos, que é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, né? Aí eles podem ter 6 ou 5, né, e átomos diferentes do carbono dentro da sua estrutura. Vejam aqui nesse exemplo, né, justamente a deslocalização. Então, lembrem que esses átomos de carbonos, aqui eles são carbonos hibridizados sp2. Então, todos eles têm 3 orbitais híbridos sp2 e eles têm, cada um deles, um orbital p, né, que tem essa estrutura, né, que é essa bem aqui desenhada, que não foi hibridizado. Então, é justamente por esse orbital p, que a gente tem essa deslocalização dos elétrons que vão ficar girando, né, aqui entre os átomos do carbono, gerando aí, né, a aromaticidade. E onde é que a gente vai ter isso? Várias vitaminas e alcaloides, né, que são biomoléculas com propriedades básicas, são heterocíclicos aromáticos nitrogenados, assim como alguns aminoácidos. A gente vê aqui o exemplo do cloreto de tiamina, que é a vitamina B1, tá? Eu vou circular aqui para vocês o heterocíclico aromático. O ácido nicotínico, que está presente na niacina. A piridoxina, que é a vitamina B6, heterocíclicos aromáticos. Vamos ver aqui a histamina, a dopamina. Dopamina nem encaixa aqui, tá, pessoal? Depois eu vou confirmar, talvez ela saia daqui depois. A serotonina, desculpa. Vou dar uma olhadinha, né? Vejam que essa ligação aqui, ela só foi desenhada desse jeito, mas como ela é deslocalizada, uma hora essa ligação dupla vem para cá, tá? Essa daqui vem para cá e essa vem para cá. Então é nesse momento que aqui eu tenho aromaticidade. E aqui a histidina, um heterocíclico aromático aqui, e o triptofano também bem aqui, representando heterocíclicos aromáticos presentes em vitaminas, alcaloides e alguns aminoácidos. Bom, vamos dar agora prosseguimento
né, para as últimas funções orgânicas que nós estamos conhecendo, né, nessa nossa videoaula dividida em duas partes. Então aqui a gente vai agora conhecer, né, a função química aldeído e cetona. Elas são duas funções que são muito semelhantes entre si, tá certo? Porém apresentam uma certa diferença e a gente precisa ficar atento a isso para que a gente não faça nenhum tipo de confusão. Ambas vão apresentar a chamada carbonila, que é composta, né, por uma ligação dupla entre um átomo de carbono e um átomo de oxigênio, como a gente pode observar bem aqui, né? Nesse caso, a ligação à cadeia carbônica, né, vai ser através do átomo de carbono, tá certo? Então, o carbono ele está ligado apenas a carbono ou hidrogênio. No caso dos aldeídos, como é que essa carbonila ela vai aparecer? Nesse caso, um dos radicais do carbono vai ser um átomo de hidrogênio. Como o carbono ele é tetaédrico, a gente vai ter duas ligações. Então, um desses ligantes é o hidrogênio, e aí eu tenho um aldeído. No caso da cetona, os dois ligantes, na realidade, vão ser carbonos. E aí eu vou ter a carbonila entre dois átomos de carbono, classificando aquele composto como sendo da função cetona. Observem aqui. Aqui eu tenho a carbonila, né? E aí eu tenho dois ligantes que vão ser aqui conectados ao átomo de carbono. Se um deles for obrigatoriamente o hidrogênio, aldeído. Se os dois forem átomos de carbono, eu tenho cetona. Vamos ver aqui o exemplo da acetona, né, que é uma das cetonas mais comuns, todo mundo conhece. Ele é um solvente utilizado para fins cosméticos, né, para remoção de esmaltes de unha e também é um solvente industrial. Observem a acetona, que o seu nome oficial é a propanona. Vejam aqui a carbonila com o carbono da carbonila entre dois átomos de carbono. E aqui embaixo eu tenho o formaldeído, que é um exemplo de um aldeído. Ele que é utilizado na conservação de animais e na síntese de polímeros termorrígidos como a baquelite. Então, observem aqui a carbonila e com um dos ligantes do carbono sendo obrigatoriamente o hidrogênio. O outro pode ser hidrogênio ou carbono, mas um dos ligantes do carbono, da carbonila, é obrigatoriamente o hidrogênio. O formaldeído, que é o nome usual, e o seu nome oficial, que é metanal. Diversos compostos de interesse biológico apresentam carbonilas na sua estrutura, como açúcares, lipídios, intermediários importantes no ciclo de Krebs, né, como o piruvato e o oxalacetato, entre vários outros. Então aqui eu mostro para vocês, né, essas reações do ciclo de Krebs ocorrendo. Então observem, né, a presença da carbonila, né, vamos encontrar aqui, olha só, a carbonila aqui no piruvato, né, entre dois átomos de carbono, tá certo? E aqui também novamente a carbonila, né, entre dois átomos de carbono, tá bem? Aqui, pessoal, eu não vou ter nem acetona nem aldeído, tá? Isso porque ela não está entre dois átomos de carbono ou com um dos ligantes sendo hidrogênio. Então, eu vou ter, né, uma outra função química, como o que ocorre aqui também, ó. Não é nem cetona nem aldeído. Por isso que eu não estou falando delas. Estou falando apenas destes dois casos, no piruvato e no oxaloacetato, aonde eu tenho a carbonila, nesse caso entre dois carbonos, caracterizando então como o grupo cetona. E aí eu tenho os ácidos carboxílicos e os carboxilatos, né? No caso, a função característica vai ser o grupo
carboxila, né? Então tá bem aqui o grupo carboxila, né? Que vai poder estar ligado tanto a uma cadeia carbônica, como por exemplo a um anel aromático. Deixa eu verificar aqui se eu coloquei. Tá, eu coloquei, né? Então, esse grupo funcional ele tem características ácidas, tá? É importante a gente conhecer essa característica dele, justamente porque ele vai ter a possibilidade de transferir um próton que está ligado ao oxigênio para uma base. É justamente esse grupo funcional que ele está aqui simplificado, ele está bem aqui, tá, pessoal? Aberto. Então veja que eu tenho um carbono ligado a uma carbonila, a um oxigênio, que seria uma carbonila, mas esse carbono está ligado também a uma hidroxila. Então é por isso que, e aí deixa eu voltar aqui para vocês, olha, quando eu olho bem aqui, aqui não, tá? Aqui vai ser uma outra função, mas cadê? Deixa eu encontrar onde. Vamos usar aqui esse exemplo, né? Vejam que eu tenho uma situação aonde eu tive na realidade a perda do hidrogênio, porque aqui ele já está com a perda do íon H+, mas aqui eu teria um íon H+, né? Então, como eu tenho a carbonila, mas ela não está entre carbonos e nenhum dos ligantes dela é o hidrogênio, eu olho para o todo. Então, o todo me diz que aqui eu tenho uma carboxila, ou seja, eu tenho um grupo, um composto que pertence à função ácido carboxílico. Está aqui, né, esse grupo funcional, né? Vejam que pode ocorrer uma perda desse íon H+, né? Então, aqui produzindo o íon H+, e aí eu tenho também uma forma ressonante, né? Esse par de elétrons pode vir para cá, e esse par de elétrons pode vir para o oxigênio, como a gente aprendeu na ressonância. E aqui eu tenho os dois íons, as duas estruturas, né, ressonantes para o íon carboxilato, tá? Então, o carboxilato ele é formado por um grupo COOH que passa para COO- devido à perda do íon H+. O que importa principalmente para a gente é identificar o grupo funcional que caracteriza o ácido carboxílico. Vários ácidos, né, carboxílicos eles são importantes na química dos seres vivos, como intermediários no processo metabólico, né, e de síntese de biomoléculas. E aí vou destacar para vocês, né, o grupo funcional do ácido carboxílico, tá bem? Aqui no ácido lático e no ácido pirúvico. Vejo aqui também, né, no ácido succínico e no ácido cítrico. Eu tenho dois grupos, três na realidade. Aqui é mais um e aqui é outro, certo? Em pH fisiológico, que é o pH 7,2, estes ácidos estão na forma de carboxilato, o que aumenta a solubilidade em água. Quando eu digo forma carboxilato, é justamente a perda, né, do íon H+. Eles perdem, eles na verdade doam esse íon H+, e aí eles ficam na forma ressonante, com uma carga negativa no átomo de oxigênio. E aí eu coloco essa observação, né, de que a carga negativa do íon carboxilato interage então por atração eletrostática com íons inorgânicos, como sódio, potássio, cálcio e magnésio. E aí eu tenho uma absorção, né, desses íons a partir dessa carga negativa no átomo de oxigênio. Por isso que é tão importante, né, essa reação que os ácidos carboxílicos sofrem, em pH fisiológico. Seguindo, nós temos uma outra função que ela tem um nome muito parecido com uma que nós já vimos aqui. Vimos a função éter e aqui nós temos a função éster. Tá? Esses ésteres eles são derivados de ácidos carboxílicos, no qual o grupo hidroxila ele é substituído por um grupo OR. Na realidade, o que ocorre é a perda do íon H+, e a entrada de um radical de uma cadeia carbônica. Tá? Então, eu posso representar como grupo funcional do éster, né, esse grupamento aqui, COO, e ao invés de ter um H, que seria um ácido carboxílico, entra um radical
orgânico. Então vejam lá, a reação entre o ácido carboxílico, vejam aqui o grupo funcional C-O e a hidroxila, reagindo com um composto da função álcool, né? Essa reação, né, libera água. Essa água ela vai ser formada por esses átomos que estão com uma sombra amarela, né? Então vejam que sai, né, uma hidroxila do ácido carboxílico e um hidrogênio do álcool, né, formando aqui então a água, tá certo? E aí esse carbono que fica positivo e esse oxigênio que fica negativo, né, isso já é a gente falando um pouco de reações orgânicas, eles vão se agrupar e aí formam esse grupamento aqui, C dupla O CO. Né? E veja que esse agrupamento ele está entre dois radicais carbônicos. Então, aqui eu tenho a função éster. Coloco como exemplo, né, os triglicerídeos ou triacilglicerídeos, que são ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia longa, e o glicerol, que é o 1,2, 1,2,3 propanotriol, que tem a função de fazer a reserva de energia celular. Né? Então, observem aqui, né, o glicerol, e aqui o ácido gordo, o ácido palmídico, e aqui já o triglicerídeo, né, a triestearina. Eu vou ampliar, só para vocês observarem. Observem aqui, C dupla O, né, e vejam que o oxigênio está ligado a uma cadeia carbônica e esse carbono aqui também está ligado a uma cadeia carbônica. Então, aqui eu tenho um grupo funcional éster, aqui eu tenho um outro grupo funcional éster e aqui eu tenho um terceiro grupo funcional éster, por isso triglicerídeo, tá bem? Vamos passar aqui, posso mostrar, né, novamente aqui, para a gente ver bem aqui, né, os três grupos funcionais da função éster. Então, triglicerídeo insaturado, né, com radicais carboxílicos diferentes. A posição à esquerda é o glicerol, aqui, tá certo? E a posição à direita é o ácido palmítico, ácido oleico, ácido alfa-linolênico, né? Então, a gente pode ter aqui diferentes cadeias, mas aqui é a porção do glicerol. Tem os cloretos de ácido, né, que também são derivados do ácido carboxílico. Aqui a gente vai ter a função, novamente, C dupla O, né, que é a carbonila, e eu tenho a entrada do cloreto. Esse átomo, né, que vai estar ligado aí ao carbono, vai proporcionar a seguinte situação. O átomo de carbono ele vai estar ligado a dois átomos eletronegativos, que é o átomo de oxigênio e o átomo de cloro. Observem aqui, né? Então, quando o ácido carboxílico, por exemplo, reage com o haleto orgânico, eu tenho a saída dessa hidroxila, tá certo? Que vai se ligar a esse radical aqui, né? E aí eu tenho a formação do ROH, e aí o restante, que era o cloreto, ele entra aqui nesse carbono. E aí eu tenho a formação do cloreto ácido. E vejam que o carbono está ligado a dois átomos eletronegativos. Então eu vou ter uma polaridade da ligação, aonde a carga, né, a nuvem de elétrons vai estar deslocada para o oxigênio, e a mesma coisa aqui para o cloro. A nuvem de elétrons vai estar deslocada para o átomo de cloro, que é mais eletronegativo do que o carbono. Esses compostos, né, os cloretos de ácido, eles são muito reativos quando estão presentes em contato com a água e formam um ácido carboxílico correspondente. Né? Então, quando eu pego um cloreto de ácido e coloco ele em contato com a água, né, eu tenho uma reação. Vale lembrar que a água ela é polar.
E esses compostos, né, justamente por esse deslocamento da nuvem de elétrons em direção ao oxigênio e ao cloro, também vão ser bastante polarizados. Então, né, eu tenho aí, e a gente vai conhecer, né, essas regras de solubilização, de reação, né? Então, tenho a água que é polar e tenho o cloreto de ácido também que é polar, semelhante com semelhante, tem aí um incremento de solubilidade muito grande e também uma predisposição a reações químicas entre si. São utilizados em laboratório, né, para a síntese de ésteres, amidas e de outros ácidos carboxílicos. Vejam aqui, né, a reação, né, de um cloreto ácido, bem aqui, reagindo com um álcool, tá ok? Eu até indico aqui como é que ocorre esse ataque, a gente vai conversar sobre isso, mais lá para frente na segunda parte da nossa disciplina, depois da primeira NAP. Né? Então vejam aqui que ocorre um ataque do álcool para o cloreto ácido, gerando aqui, né, um intermediário, né? Então essa molécula aqui ela é um intermediário de reação, é uma estrutura de transição entre os reagentes e os produtos, e tenho como produto, né, qual é esse produto aqui? Pertence aqui função éster, e como subproduto também eu tenho aqui a formação do ácido clorídrico. Tem aqui a reação do benzeno com o cloreto ácido. Vejam aqui novamente também a produção do ácido clorídrico, né, a saída do hidrogênio desse benzeno, tá certo? E a reação do restante da molécula com o restante da molécula do cloreto ácido, formando aqui o metilfenilcetona. É uma cetona porque eu tenho um grupo carbonila entre dois átomos de carbono. Aqui eu falo, né, dos anidridos de ácidos carboxílicos. Os anidridos são moléculas especiais, né, eles têm aí essa ligação com os ácidos carboxílicos. E eles se caracterizam pela função, tá, que é uma função C-O, carbono ligado a oxigênio, oxigênio ligado a carbono e uma outra carbonila. Ou seja, vocês vão observar que os anidridos eles vão apresentar duas carbonilas, tá bem? Então, cada carbono vai estar ligado a dois átomos de oxigênio, tá certo? Um através de uma ligação dupla e através de uma ligação simples, tá certo? E na formação a partir do ácido carboxílico ocorre a perda de uma molécula de água. Daí vem o nome anidrido, né? Sem água. Vamos lá ver? Observem, aqui eu tenho um ácido carboxílico reagindo com uma outra molécula de ácido carboxílico. E eu coloquei circulado previamente, né, o que seriam as partes que vão se conectar para produzir a água. O restante, né, a molécula restante, que é esse oxigênio com esse carbono, eles se conectam. E aí eu tenho bem aqui, olha, o que caracteriza o anidrido. Cada carbono ligado a dois átomos de oxigênio, sendo uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com oxigênio. A mesma coisa esse outro átomo de carbono, uma ligação simples com um átomo de oxigênio e uma ligação dupla com o outro átomo de oxigênio. Então, da mesma forma que os cloretos de ácido, os anidridos também reagem com a água, álcools e aminas, né? Porém, essa é uma reação mais lenta. Os cloretos de ácido e os anidridos são chamados de reagentes acilantes, né? Eles recebem esse nome porque eles transferem o radical denominado, né, acila, né, que é um radical contendo uma cadeia carbônica e uma carbonila, e esses reagentes acilantes, né, do organismo são o tioéster de coenzima A, os ésteres e os anidridos fosfóricos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, aqui esse reagente acilante, que é um reagente presente no organismo, tá? Tenho aqui, né, um éster fosfórico, né, eu tenho aqui o fósforo, tenho aqui o grupo éster também presente,
Tenho aqui o anidrido misto de ácido carboxílico, tá certo? Então eu tenho o fosfórico aqui, né, misturado com a função éster, né? Então é importante que a gente reconheça que as estruturas orgânicas nem sempre vão ser simples, com um único grupo funcional. Muitas vezes, né, eles vão ter aí uma complexidade maior, e aí a gente precisaria adentrar ainda mais na química orgânica, tá bem? O que não vai ser o nosso objetivo, podem ficar despreocupados. Seguindo já para as últimas funções orgânicas, eu tenho a função amida, e eu preciso ter muito cuidado para não me confundir com a função amina. Lembrem que a função amina ela é derivada da amônia, né, aonde eu tenho a possibilidade de transferir 3 átomos de hidrogênio, né? Substituir no caso. Então, se eu tiro um átomo de hidrogênio e coloco um radical orgânico, eu passo a ter uma amina, nesse caso, primário. Se eu substituo um segundo hidrogênio a uma amina secundária. Se eu substituo um terceiro hidrogênio, amina terciária. Nesse caso aqui das amidas, o nitrogênio ele vai estar diretamente ligado a uma carbonila, tá certo? Essas amidas elas vão ser presentes na constituição de enzimas e de proteínas constitutivas, como a queratina, que está presente nos cabelos e nos pelos, e no colágenos. As aminas, como vocês podem já imaginar, né, justamente por ter ali a carbonila, elas são derivadas de ácidos carboxílicos, né, aonde ocorre a substituição do grupo hidroxila, né, deixa eu desenhar aqui o grupo funcional do ácido carboxílico, né, então eu tenho isso daqui. Esse ácido carboxílico ele vai dar origem a uma amida quando ele tira essa hidroxila e ocorre a entrada de um nitrogênio, né? Então, observem aqui, né, na parte de baixo, a carbonila e a entrada do nitrogênio. Se vocês olhassem só para cá, vocês poderiam se confundir achando que é uma amina, mas não. E vejam que o nitrogênio está ligado a uma carbonila, então é uma amida. É por isso que eu digo, não olhe só para o átomo. Eu vi um nitrogênio, é amina. Observe, veja quem são os vizinhos, porque você pode ter uma complementação e não ser aquela função orgânica que de cara você imaginou que fosse, tá bem? Aqui eu tenho uma amida derivada né, de uma amina primária. Veja, o nitrogênio ligado diretamente a uma ligação a uma carbonila. E aqui é a mesma situação, tá? Eu só estou colocando casos diferentes para vocês observarem que, independente da complexidade, você sempre tem um nitrogênio ligado a uma carbonila, caracterizando aquele composto como sendo da função amida. As amidas cíclicas, elas são chamadas de lactamas. Observem aqui alguns exemplos. Vejam que eu não deixo de ter o nitrogênio ligado diretamente a uma carbonila em todos os casos. Esse primeiro aqui é uma lactama de 4 membros dentro da cadeia, né? Ela é chamada de alfa-beta-lactama e é essencial para o funcionamento de antibióticos de penicilina e cefalosporina. Tem aqui uma lactama de 5 membros e aqui uma lactama de 6 membros. Tenho também os compostos que vão apresentar, né, na sua estrutura um átomo de enxofre. Vale destacar que o enxofre é um átomo que apresenta diversos estados de oxidação, né, e esses estados eles têm estabilidade, tá certo? Então eu mostro aqui para vocês os diferentes compostos sulfurados, né? Então eu tenho aqui o tiol, que nós já vimos, que é quando o enxofre está ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio. Vale lembrar, pessoal, que o enxofre, ele geralmente ele é divalente, tá? Ele vai formar
duas ligações químicas. Então, em todos os casos que vocês estão vendo aqui, o enxofre sempre faz duas ligações. No tiol, ele faz uma ligação com pelo menos um hidrogênio. No tioéter, ele faz uma ligação com dois carbonos. No disulfeto, né, ele está ligado. Eu tenho dois átomos de enxofre ligados entre si e que estão entre dois carbonos, né? E aqui eu tenho o sulfóxido, que é quando eu tenho um enxofre ligado a uma ligação dupla com oxigênio e esse enxofre está entre dois radicais orgânicos, né? Então aqui são quatro funções diferentes, né? Contendo aí o átomo de enxofre. De uma forma geral, dizemos que todos esses compostos, independente do tipo, né, se é tiol, tioéter, disulfeto, sulfeto, eles são compostos sulfurados. E aí a gente segue, né? Eu tenho a sulfonona, né? Vejam que aqui eu já tenho o enxofre ligado a dois átomos de oxigênio. Eu tenho o sulfonato, né, com enxofre ligado a dois oxigênios através de uma ligação dupla e a um outro oxigênio através de uma ligação tripla, né? Então vejam que até aqui, né, tiol, tioéter e disulfeto, o enxofre só era divalente. A partir do sulfóxido, aqui ele faz 4 ligações, aqui ele está fazendo 6 ligações, né? Aqui ele está fazendo também 6. Então ele tem essa diversidade de estados de oxidação, tá? Tem aqui o sulfato, aqui eu tenho a sulfonamida. Não se preocupem, porque essas classificações, né, de funções orgânicas, elas são mais raras, então eu geralmente não trabalho com essas mais específicas. Eu geralmente busco, né, a gente trabalhar com aquelas funções que são as mais importantes. Agora eu só mostro para vocês, né, a grande quantidade de funções orgânicas que nós temos para classificar os compostos orgânicos. Tenho também os organometálicos, né, que são compostos formados pela ligação de metais e radicais orgânicos, ou seja, eu tenho um elemento metálico aí nessa cadeia carbônica, tá? Então, os metais eles apresentam uma eletronegatividade menor do que o carbono, e essa é uma informação importante, porque na maioria das vezes, quando o carbono está ligado, por exemplo, ao oxigênio, a enxofre, a nitrogênio, esses compostos eles são mais eletronegativos do que o carbono. Então, geralmente, o carbono ele adquire uma carga parcial positiva e esse outro composto adquire uma carga parcial negativa. Quando eu tenho carbono-carbono, é a mesma força, então não me interessa. Aqui nos orgânulos metálicos, o carbono ele vai estar ligado a um átomo metálico que é menos eletronegativo que ele. Então, nesses casos aqui, o carbono é que assume a carga parcial negativa, tá? Então, a ligação carbono-M, né, que é o M de metal, tem uma polaridade inversa do que nos compostos de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre e de halogênios, cloro, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, aqui nos orgânulos metálicos, é o átomo metálico que adquire a carga parcial positiva e o carbono aí assumindo a carga parcial negativa, tá? Ou seja, é a espécie rica em elétrons. Vejamos aqui alguns exemplos, como o brometo de fenilmagnésio. Vejam aqui o carbono ligado a magnésio e bromo. Esses compostos são conhecidos como os compostos de Grignard. Observem aqui o carbono. Eu só tenho carbono aqui, tá? Não tenho carbono na extremidade. Lembrem que quando na extremidade eu não tenho nada, é porque é carbono. Se eu tenho um átomo ali sendo especificado, é porque é aquele átomo, né? Então aqui eu tenho carbono ligado ao lítio, que é um átomo metálico. E aqui o carbono ligado ao cobre e ao iodo. E por fim, né, nós temos aí os polímeros, que são formados quando unidades moleculares se repetem ao longo de uma cadeia.
né? Para que a gente entenda, né, o que é um polímero, esse nome ele vem de polis, que significa muitos, e meros, unidades. Então, os polímeros eles são pequenos blocos semelhantes que vão se repetir, né, por uma grande quantidade de vezes ligados em séries. Então, as cadeias enzimáticas, o colágeno, a própria fibra da seda são repetições de aminoácidos nessas unidades. O amido e o glicogênio é amido, tá? Não amigo, eu apontando para o computador, como se vocês estivessem aqui. O amido, tá? E o glicogênio e a celulose apresentam também a repetição de açúcares. A borracha natural é um polímero da unidade do isopreno. E o DNA e o RNA também são polímeros de fosforonucleosídeos. Tá? Então, as reações de polimerização são sempre catalisadas por compostos, né, que formam radicais que levam a uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia, pessoal, é uma reação em sequência que ela só exige de uma inicialização, tá? Justamente causada aí por esse catalisador, e ela vai prosseguir indefinidamente até que ocorra, né, aí uma finalização e aí ela deixa de correr. Então, o resultado, né, dessa reação em cadeia é a formação de longas cadeias de átomos de carbono. Então, observem aqui justamente a reação em cadeia. Geralmente ela ocorre com a formação desses radicais. A gente vai falar dos radicais. Os radicais são estruturas que vão apresentar um elétron isolado, tá certo? E aí a reação em cadeia vai formando, né? Um vai se ligando ao outro e produzindo radicais. E aí essa reação em cadeia ela vai ocorrendo. Então essa continuação aqui indica que eu tenho uma série de átomos de carbono iguais aos que aparecem ali ligados em série, né? Então eu tenho de uma forma geral um monômero que sofre uma ativação, né, por um catalisador, produzindo aí a formação de pontos ativos que vão gerar o crescimento da cadeia. E aí um vai se adicionando ao outro, então formando um polímero, que nesse caso é um polímero linear, formado por todos esses monômeros, né, os meros lá do polímeros. E aí, como exemplos, eu listei aqui para vocês o etileno, né, que é o monômero que forma, por exemplo, o polietileno, que vai estar presente nos sacos plásticos, nos isolantes, nos gabinetes de TV. O propileno, né, que é o monômero que vai dar origem ao polipropileno, que vai estar presente nas roupas térmicas, carpetes resistentes ao calor. Aí eu tenho estireno, cloreto de vinila, butadieno, açúcares, aminoácidos, nucleotídeos, todos eles são chamados de monômeros, podem ser chamados na realidade de monômeros, porque eles vão ser as unidades básicas da formação dos polímeros. No caso dos nucleotídeos, eles vão formar, né, uma sequência que vai dar origem ao RNA e ao DNA. Tudo bem? Vejam aqui o amido, né, com todos os monômeros, né, eu até indico aqui, por exemplo, o amido, aqui na parte intermediária, ele tem de 300 a 600 unidades do monômero ali presente. E aqui eu tenho o DNA, tá certo? Com as suas pontes de hidrogênios aqui em destaque. Deixa eu mostrar para vocês, né, com as pontes em destaque, né? Sendo que aqui esse bloco verde é a adenina, né? O vermelho a timina, o azul a citosina e o amarelo a guanina, tá certo? Então, turma, nós chegamos ao final da nossa aula de número 2, que foi dividida em duas partes, onde nós pudemos conhecer os compostos representativos do carbono. Vimos, né, que existem mais de 30 milhões de compostos orgânicos conhecidos e que eles foram agrupados aí em famílias que apresentam algo em comum.
que é o grupo funcional. Então, através da identificação do grupo funcional, nós conseguimos identificar a qual função orgânica aquele composto ele pertence. Vale lembrar que a gente tem moléculas orgânicas simples, onde eu vou ter um único grupo funcional, né? Ali, então eu consigo fazer aquela classificação, mas também existe uma grande quantidade de moléculas complexas, né, que estão presentes nos organismos, né, que vão aí apresentar diferentes grupos funcionais, 5, 10, 3, 2, né? E aí, esses compostos orgânicos com funções mistas, a gente pode identificar as diferentes funções presentes ali dentro daquele composto. É fundamental que você conheça, né, os principais grupos funcionais que representam as funções orgânicas, como os dos hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, acinos, compostos aromáticos, né, as principais funções oxigenadas, né, como álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, e as nitrogenadas, principalmente aminas e amidas. Tudo bem? Nesse momento, peço para que você volte ao Cigar, que você acesse a lista de frequência dessa aula, resolva os exercícios e que você utilize o gabarito da lista de exercícios para que você possa verificar o que acertou, o que errou, sabendo que você tem como canais de comunicação, né, o fórum de discussão lá no Cigar, o e-mail institucional e o nosso grupo do Telegram para que você possa tirar a sua dúvida. No mais, pessoal, agradeço a vocês a companhia, desejo um bom descanso e até a nossa próxima videoaula. Um abraço em todos.